Voltamos aqui à nossa TV Litoral, Camaragibe Podcast. E agora vamos ao segundo ponto. A segunda pauta a ser abordada agora é: e se as escolas públicas fossem abolidas e as particulares não mais tivessem de servir ao MEC? Qual seria a melhor forma para tratar esse ponto? Então, Matheus, olá pessoal, olá mais uma vez. Olá, professor Matheus, olá, professor Amorim, professor Edinaldo. Pode parecer até algo muito utópico, um pouco fora da curva, fora da realidade. Mas, na verdade, há alguns anos atrás era assim. A realidade, inclusive no mundo, era assim. Não existia MEC, não existia sistema governamental para a educação. E a educação não era exatamente assim, vamos dizer, por um Estado centralizador que incentivava a educação e que tinha suas diretrizes para a educação. Enfim, se no Brasil não tivesse isso, aconteceria o seguinte. Primeiro, qual o objetivo que eles têm? O objetivo que o MEC tem, eu já falei isso em blocos anteriores, em outros vídeos aí, o MEC exclusivamente diz isso, que o objetivo dele é formar cidadão. E o que seria formar cidadão? Formar pessoas que têm uma certa mentalidade, para votar em pessoas de uma certa ideia. Então, o que é que acontece? Se caso a educação não tivesse sob domínios do Ministério da Educação e Cultura, e um governo, vamos dizer assim, revolucionário e tal, não tivesse as moldas da educação, o que aconteceria era o seguinte: existe uma outra instituição que naturalmente se obrigaria e se veria nessa posição para ensino, que são as religiões. A educação, do modo como a gente conhece, ela cresceu, nasceu, ela se desenvolveu a partir das religiões. Quem trouxe a cultura foram as religiões. Quem trouxe, por exemplo, quem é o pai da genética? O Mendel, um padre. Quem criou as faculdades? A Igreja Católica. Quem criou a Igreja Católica? Então, assim, naturalmente, se não existisse o MEC, haveria mecenas. Haveria pessoas que, naturalmente, pessoas com um pouco mais de bem elevado, ela teria alguma educação ali particular, ela poderia dar algum tipo de incentivo, mas naturalmente o órgão principal, se esses órgãos, vamos dizer assim, estatais, não mais dessem a educação, ou não mais tivessem a obrigatoriedade da educação, existe um órgão que naturalmente ele é capaz disso, e ele nasceu para isso, e ele serve a isso, que são as religiões. Seja a religião judaica, a religião islâmica, o que for de religião, ela mesmo é a dona máxima e suprema desse lugar, que é a educação. Então, assim, a primeira coisa que eu veria era: o objetivo mudaria. E o objetivo mudando, o que aconteceria? A educação, ela teria um vínculo voltado ao transcendente. E isso, em seu objetivo, na prática, aconteceria o seguinte: vamos olhar as grandes histórias, vamos olhar os grandes heróis, que inclusive a própria religião produziu, e vamos imitar as suas virtudes. Vamos contar sobre eles e vamos imitar a sua grande virtude. Desculpa. E aí, o que acontece? Uma vez que cada religião, olhasse para os seus grandes heróis, olhasse para as suas grandes virtudes e começasse a perpassar isso, então todos aqueles educandos, eles começariam a absorver as virtudes das suas próprias religiões, e eles começariam não só a absorver as virtudes da sua própria religião, mas eles começariam a ser, alguns, né, os mais destacados, pesquisadores da sua própria verdade. Por exemplo, Mendel acreditava na verdade da multiplicação, que inclusive os judeus acreditam nisso. Mendel acreditava na multiplicação, da ação multiplicadora do Criador. E aí, essa ação multiplicadora do Criador, que ele acreditava, que ele pesquisava e perseguia,
Ele começou a desenvolver os moldes, os fundamentos da genética. O Nikola Tesla também, ele acreditava no transcendente, inclusive ele acreditava que os raios eram uma das coisas mais próximas ao espírito. E ele foi o camarada que, o maior gênio da área elétrica, Nikola Tesla. Então, assim, uma vez que os órgãos, vamos dizer assim, esses órgãos revolucionários, esses órgãos mais estatais, uma vez que ele não mais tivesse a obrigação de bancar a educação e não mais tivesse a obrigação de dar as diretrizes da educação, o que aconteceria? A religião reassumiria o seu papel. As igrejas reassumiriam o seu lugar no mundo. E digo mais, as igrejas ficaram até um pouco mais deslocadas, uma vez que foram retiradas do âmbito da educação. Elas ficaram um pouco mais deslocadas. Elas começaram a tentar compensar numa coisa aqui, numa coisa ali. Porque até o rumo central delas, elas perderam. Elas não têm mais por exemplo, na Bíblia, Paulo diz assim, Paulo fala de alguns dons. Quando ele se refere ao dom do ensino, ele diz assim, e o que for ensinar, dedique-se ao ensino. Só ao ensinar, ele disse, dedique-se. Só ao ensinar, ele diz assim, olha, você aqui, você tem que ter uma prática profunda. Você aqui, você tem que experimentar muitas coisas. Você aqui, você tem que começar a entender muitas coisas, procurar muitas coisas, pesquisar muitas coisas. Você tem que ser o melhor nisso aqui. Ou seja, era algo natural da religião. O Aristóteles, ele diz que é natural ao homem aprender. É natural ao homem aprender. Então, o órgão natural que serve para fazer essa elevação intelectual do homem, sem dúvida alguma, é a religião. E isso aconteceria, como era há algum tempo atrás, caso todas as instituições revolucionárias saíssem desse papel de diretriz da educação. Eu diria a você, em algum momento, em algum lugar, a Ratio Studiorum voltaria ao seu lugar, as sete artes liberais voltariam para o seu lugar. O liberalismo econômico. E até a educação judaica. A educação judaica, porque um certo grupo judaico iria procurar por suas raízes, iria procurar, enfim, como eles o fazem, como é o natural deles. Muitos grupos iriam, vamos dizer assim, com tendências mais islâmicas, enfim, eles iam ter um pouco mais de vivacidade para esse tipo de educação que hoje no Brasil quase não tem, ou o que se tem é muito pouco. Edinaldo. Se as escolas públicas fossem abolidas e as particulares não mais tivessem que servir ao MEC. Então, nesse caso, aconteceria uma descentralização, a perda do monopólio. Se existe uma descentralização, isso quer dizer que estamos livres para estudar o que quisermos. No Brasil, existe o culto do diploma, o culto do currículo. Por exemplo, isso já é uma questão ritualística brasileira, que se você não tiver um currículo cheio, recheado, como eles mesmos definem, com várias informações, tudo batizado pelo MEC, isso quer dizer que você não é indivíduo capacitado, ou seja, a sua capacidade está exatamente no fato do MEC imprimir o seu selo. Em outros países, por exemplo, você tem um maior mérito quando não tem currículo. Por exemplo, se você tem a capacidade intelectual de desenvolver algo que é do espírito da liberdade que você se tendencia em uma determinada área. Por exemplo, você resolve ser um cara economista. Por exemplo, como economista, você resolve adentrar-se nos melhores livros da escola, por exemplo, da linha da escola austríaca, que é um descaminho em relação às linhas predominantes. Tanto, por exemplo, baseando-se na questão da economia, que ela tem, na verdade, a adoção dos países que adotam a economia, por exemplo, o Brasil, os Estados Unidos e o resto do mundo, adota a economia voltada para a grandeza estatal, o monopólio do controle estatal e as negociações de um tipo de socialismo de padrinho, socialismo até chamado de socialismo de quadrilha, ou seja, o Estado vive amparando e vive subsidiando grandes empresas, e isso é prejudicial propriamente para as empresas. Tem o seu lado prejudicial e tem o seu lado benéfico. No entanto, por exemplo, se você dedica-se exclusivamente aos estudos de uma maneira tácita, dedicado a uma vocação específica que você resolveu escolher, por exemplo, eu resolvi escolher, por exemplo, se tornar um economista.
Porque o meu espírito tem essa tendência de ter uma familiaridade com esse tipo de conteúdo. Então, conteudisticamente, eu me dedico com exclusividade à formação relacionada à economia. E eu, para me tornar um economista, não é necessário você, por exemplo, em formas convencionais, você precisa simplesmente se dirigir a uma faculdade. Você vai a uma faculdade e você consegue, por exemplo, passar os seus 4, 5 anos e sai de lá com o diploma. E essa diplomação você precisa fazer o quê? Passar pelo todo o processo de prova, de avaliações, de leitura de livros e tal. Isso forma o intelectual economista, que está apto, né, para dar várias orientações e sugestões em relação a, particularmente, as questões econômicas do país. Ou talvez se tornar um docente, um professor. Caso contrário, você seja um indivíduo apartidário. Você seja um indivíduo que tem a adoção da ideia de estudar por conta própria. E se você estuda por conta própria, será que você não tem o mesmo mérito, por exemplo, de um cara que tem um currículo só? E talvez você dedicando-se por si só, existe uma vanglória intelectual americana para aqueles que nunca foram à escola. Por exemplo, se você nunca foi à escola e é um autodidata, que é um cara que tem uma capacidade intelectual de aprender 2, 3 idiomas em casa, e você vai para a escola, se forma no ensino médio, depois você vai à faculdade e você não consegue sequer aprender, às vezes tendo até dificuldades, por exemplo, na própria ortoépia, a ortoépia da gramática da língua, da sua língua nata. Se, até nas questões da pronúncia, na ortoépia, você, na verdade, tem todas as dificuldades gramaticais, de comunicação, de escrita. Se você tem essa dificuldade e você seguiu toda essa regra ritualística, educacional do MEC, você seguindo todo passo a passo, você ainda tem essas dificuldades, mas digamos que na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Suíça ou em quaisquer países que não seja o Brasil, você tem essa aptidão de aprender várias línguas, de ter uma capacidade intelectual muito mais elevada e respeitada do que um indivíduo que tem o seu currículo. Isso quer dizer que o maior mérito é para quem? Para quem tem um currículo ou quem não tem um currículo. No Brasil, é para quem tem um currículo. Ou seja, se você tem um currículo, você ganhou todo o conhecimento necessário para poder ditar regras ou ter uma participação de relevância e importância social. Então, o mérito do diploma, do certificado, está elevado pela determinação do MEC, muito mais do que o indivíduo que intelectualmente tem sua formação à parte, de uma formação que não precisa da aceitabilidade, da credibilidade desses burocratas. Então, na verdade, o que os burocratas querem é que eles aprovem você como um indivíduo formado pela hegemonia que eles definiram. Então, é a definição intelectual dessas universidades, dessas instituições, que vai definir se você criteriosamente está dentro do padrão da intelectualidade criada por eles. Você tem que ter o tamanho e a estatura da intelectualidade da instituição e você tem que estar pronto a ser o alimentador e ser o fornecedor de informações que esteja prontas e acabada e acessada a questão estatal. Então, o Estado, ele na verdade quer pessoas, burocraticamente, de uma forma que ele esteja exatamente do seu tamanho, da sua estatura bem definida e clara, para servir propriamente ao Estado. Ou seja, todos os indivíduos têm que se direcionar àquele coxo para se alimentar. Se esse indivíduo não tiver apto a esse estado de se dirigir de uma maneira alusiva a esse ambiente, então quer dizer que ele, por sua vez, no Brasil, está determinadamente com a carreira acabada. Porque sem um currículo, ele não passa de um incompetente. Ele pode ser o melhor intelectual que exista. Ele pode ser respeitado por quaisquer país ou quaisquer intelectual de outro mundo. Mas no Brasil, ele só tem o demérito. Isso aí, muito bem. Fez me lembrar agora um escritor, como o Eduardo já falou aqui, bastante conhecido da nossa nacionalidade, Olavo de Carvalho. Parou de estudar, eu acredito que foi até a segunda série. Quarta, não? Quarta série. Quarta série. Alguma coisa assim. Parou de estudar, se tornou um dos maiores filósofos e hoje é tão desvalorizado pela grande massa de alguns professores que têm alguns currículos, tipo professor de universidade, etc. Eduardo. O Ednaldo falou uma coisa com relação ao pessoal autodidata. Nos Estados Unidos, eles têm uma coisa chamada homeschooling. O homeschooling é o seguinte, como o nome mesmo já diz, escola em casa. A escola em casa é o estudo de casa, que é o autodidatismo. Porque os Estados Unidos, além eles são uma grande potência em tudo.
Porque eles levam a liberdade realmente a sério. E se for para ter liberdade, eles têm liberdade até na educação. Eles dizem assim, ó, temos lá, eles têm lá o Mac deles, ele tem o pessoal lá, mas ele também tem o seguinte, ó, quer estudar em casa, quer não ter vínculo nenhum, tudo bem, faz alguma prova anual, alguma coisa assim. Uma prova anual que a prova é basicamente só pra dizer assim, não, tá tudo certo aqui comigo. Tem os dados cadastrados. Tem alguns dados assim. Mas, assim, ele realmente não pertence a nenhuma instituição. Ele, por ele mesmo, faz a sua educação, ele que dá as diretrizes. Aí o pessoal lá dos Estados Unidos põe uma prova e na prova é um assunto específico lá, uma prova anual, um assunto específico, eles fazem, eles já pré-sabem, né? O instituto deles lá manda, eles já vê, com uma semana olhando, 2 dias olhando aquilo, eles respondem e é por isso que eles são uma das grandes potências, uma das nações que são uma das grandes potências, porque até na educação eles não enchem o saco um do outro. Eles dizem assim, quer ser educado de verdade, meu filho? Você tem até liberdade. Estude aí o que você quer. Seja bom nisso aí e fique à vontade até para estudar. Isso aí. Podemos passar para o outro bloco. Tem 2 pautas ainda a serem tratadas agora. Agora queria entrar em uma que eu vou até comentar. Certo, tá bom. Porque o Estado e seus burocratas combatem a educação autônoma. Edinaldo? Na verdade, o porta-voz do Estado são os burocratas. Sem os burocratas, evidentemente, o Estado não se fortalece. Então, a robustez estatal está baseada na explicitude da defesa da advocacia dos burocratas. Por exemplo, qual dos burocratas que compõem o conjunto de diretoria do MEC ele vai querer, por exemplo, relativizar o império de determinação em relação aos currículos escolares? Por quê? Porque, na verdade, os burocratas, eles são funcionários. Burocratas, né, estão relacionados à questão do funcionalismo público. Então, se o funcionalismo público receber, através, por exemplo, uma contração de resultado positivo em uma educação livre, digamos que os intelectuais formados pelas instituições aparelhadas pelo Estado. Esses intelectuais aparelhados pelo Estado tiveram uma formação que não seja uma formação que esteja à altura dos intelectuais formados em uma educação livre. Digamos com aquela relatividade relacionada às questões de áreas específicas. Aí prova que não precisam deles. É uma prova que não precisa deles. Se não precisa dos burocratas, logo, qual a utilidade da existência dos burocratas, talvez em maior ou menor quantidade? Então, querendo ou não, haverá uma redução de burocratas. E a redução de burocratas, haverá uma redução de desemprego. Então, a defesa que se faz de cada vez mais o monopólio continuar nas mãos dos burocratas é que eles querem salvaguardar os seus empregos e manter suas carreiras. Não existe nenhum interesse de saber que existe um intelectual de primeira, de segunda, de terceira classe. Para ele, qualquer intelectual é intelectual, que seja julgado segundo o critério do tamanho da instituição. Então, a criteriosidade da avaliação institucional do MEC é baseada exatamente pelos burocratas, já que os burocratas julgam a aptidão de determinado indivíduo com determinado talento, e esses talentos, na verdade, são talentos que às vezes estão inferior a pessoas que têm uma formação que são formações fora dessas universidades, desse ciclo de intelectuais. O Edinaldo tá falando aí, e basicamente a gente pode reduzir isso aí para uma regra fundamental, que é o seguinte: se qualquer profissão, ela só subsistir sob regulamentação, então aquela profissão por si só está morta. Eduardo, diga aí e fale sobre isso no dia a dia, no cotidiano. Olha, vamos lá. Se alguém só poder pegar carro e dirigir quando tiver 18 anos e ir para uma autoescola e ter o primeiro contato com o carro, esse camarada, mesmo com 20 anos, 22 anos, 23 anos, ele não vai ser um excelente motorista. Inclusive, ele está nos primeiros anos de motorista dele. Claro que não, porque o fato de você estar habilitado ou estar apto, né, segundo...
a legislação de trânsito, não significa que você é um motorista. Por exemplo, você pode passar aquelas testes, aulas básicas e depois você passar alguns meses sem exercitar e você, na verdade, não saber nem como conduzir realmente mais o carro. Exatamente. E aí cai no princípio, se qualquer profissão ela subsiste apenas pela regulamentação, ela por si só está morta. Qualquer profissão e ela precisa de liberdade. Ela precisa que os seus participantes saiam do âmbito da formalidade e que passe também para o âmbito da naturalidade, que passe para o âmbito não da formalidade, fora da formalidade. Sem essa convencionalidade, né? Sair da questão das normas convencionais e a opcionar como se fosse, por exemplo, um espírito de liberdade sobre aquilo que ele quer como familiaridade. Por exemplo, se um garoto tem mais ou menos, por exemplo, 10, 11 anos e ele, por exemplo, consegue manejar uma máquina pesada com altas habilidades. E o cara que, na verdade, fez um curso, ele tem tantas dificuldades de manejá-la. Ou seja, qual é a pessoa que tem o maior mérito? Será que é o garoto? Aí vai incriminar o garoto porque ele não tem um currículo, não passou por aulas, não passou por um centro de ensino? Simplesmente pelo fato dele não ter passado, quer dizer que ele é impotente ou incapaz. Não, a questão é a supervalorização e a grande importância que se dá exatamente a um currículo, porque lá está a imprensa, ou seja, na verdade a gente não tem uma imprensa, a gente vive imprensando a cultura, imprensando a mentalidade brasileira, nos tornando cada vez mais oprimidos intelectualmente. E uma das coisas assim dessa realidade é que se você hoje chegar para alguém e disser assim, olha, é bom esse livro, indico esse livro, não sei o que, leia esse livro, tem como estudar um pouquinho. Isso no Brasil é uma ofensa. Você indicar livros, ou você pedir para o camarada ler livros, você convidar a ler com você lendo, sentado lendo e alguém passando. Muitas pessoas, isso no Brasil, as pessoas já olham meio... Tipo, rapaz, esse camarada não é muito normal, não. Às vezes julga como pedantismo, olha só, quer ser um inteligentezinho. Exatamente. Seja, já com desprezo. Não esquecendo que hoje no Brasil ser inteligente é sinal de ser amostrado, querer se aparecer, ser um crítico da sociedade, mas na verdade não é. Dentro da escola, como eu vou falar, trata de um tema a qual eu sou professor, estou atuando em 2 colégios, mas... eu vejo uma certa necessidade de alguns professores de ser cobrado tanto e não ter um certo apoio da devida secretaria, digamos, de certa parte. Porém, muitos acabam se afundando ou não sendo considerados da mesma forma que muitos querem ser, por não ter uma capacidade e nem tampouco ser representado por certa liderança do governo, seja estadual quanto municipal. Então, assim, hoje a minha preocupação com esses jovens é a aprendizagem da forma correta, não com sistemas ideológicos, como a sociedade vem enfrentando nos dias atuais. Inclusive, falando aí, como você está falando, há um tempo atrás, eu também ensinava. E eu tinha lá o plano de aula, né, para fazer, e tem uns planos de aula que você precisa registrar. Isso, habilidades prioritárias. Isso. E tem uns planos de aula que você precisa registrar para o sistema educacional saber o que você está registrando. Isso. E eles têm as pré-pautas dele, que tem algumas coisas que devem ser faladas. Então, aquilo lá era extremamente ideológico. E sim, tinha até texto, hoje. Hoje principalmente, quanto mais vai passando o tempo, pior fica. E eu notava o seguinte, tinha textos que sinceramente não dava para passar. E aí o que é que eu fazia quando eu estava em aula? Eu pegava textos de aqui, desse livro aqui, ó. Eu era professor de português, então eu trabalhava com textos. Então eu pegava textos daqui, pegava algumas crônicas do Machado de Assis, pegava poemas de Casimiro de Abreu, e saía pegando poemas. E João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina.
Enfim, só clássicos. Eu trabalhava com textos clássicos. Eu escrevia o que o Mac pedia, escrevia tudo, fazia o plano e mandava e deixava com ele. Violava o Mac, né? Exatamente. E na prática, com os meus alunos, eu chegava com os textos, passava os textos, e ali eu tirava uma parte gramatical, a sintaxe, a morfologia, seja lá o que for, ou eu fazia a leitura e interpretação de texto, porque eu vi o seguinte, os meus alunos, mesmo do 9º ano, não sabiam ler. Eles não sabiam ler. Até hoje a gente passa por essa situação, né? Alunos indo para o ensino médio sem saber praticamente fazer o próprio nome. Não, porque é educação bancária. Aí o que é que acontece? A única missão que eu propus pra mim mesmo ali, sem falar pra ninguém, isso eu fazia e não falava pra ninguém. A única coisa que eu propus era o seguinte: eu preciso fazer com que pelo menos esse pessoal leia e leia razoavelmente bem. É só isso que apenas isso que eu quero. Inclusive, é isso que eu faço até na escola bíblica, na igreja. Aonde eu chego, acho que essa é a minha marca. Aonde eu chego, eu quero pelo menos tentar, a minha parte é de tentar fazer com que tenham leitores razoáveis. Por quê? Uma vez que você tem leitores razoáveis, se forem leitores razoáveis, algum bom livro vai cair na mão deles. Porque na minha caiu, na sua caiu. Algum bom livro de algum lugar, algum Machado vai cair, José de Alencar vai cair, alguém vai cair. Um Dostoiévski, alguma crônica de alguém, Fernando Pessoa, algum bom livro vai cair na mão de alguém. E se eles forem realmente pessoas razoavelmente bem da leitura, então eles vão começar a ler aquilo, a se interessar por aquilo. E basicamente nas minhas aulas, ou tudo que eu propus quando eu ensinava era isso. Porque eu percebia o nível que os meus alunos tinham. Então eu propunha essa missão de leitores, de pessoas que razoavelmente leem. Principalmente porque, além de passar, eu ainda passo por esse, vamos dizer assim, esse preconceito. Se você é um leitor no Brasil, um leitor ávido, vívido, se você de fato é um leitor vívido, um leitor ávido, você sofre muito preconceito. As pessoas falam logo, esse seu filósofo, esse seu isso, seu aquilo, você não para de ler. Sendo que a leitura é o próprio alimento, a leitura é o próprio alimento da alma. A leitura é o que fortalece a alma. E agora eu posso passar aqui aos dois professores, eu tenho 2 professores ao meu lado, eu passo a palavra. Edinaldo. É assim, como é aquela questão, aquela palavra que se repete, né? Na verdade, a questão da hegemonia. Por exemplo, não é a questão da destruição exatamente de tudo, mas na verdade, a ética, na verdade, do professor e do ensino. Por exemplo, tem muitos professores que são pessoas sérias. É inevitável que ainda existe, em uma menor exceção, pessoas que têm, na verdade, boas intenções, são professores que têm competência, são pessoas dedicadas, estudiosas, mas isso é uma exceção que não faz praticamente quase efeito nenhum. Uhum. Mas isso também é de responsabilidade e ética do professor, de ser um profissional realmente como deve ser. E o problema que gira aí, que tem esse ritmo imparável, é que a questão particular e a questão pública, se ambas são dirigidas pelo MEC, logo o MEC quer que essas pessoas, no final de tudo, independente dessa nomenclatura pública ou privada, que isso não faz diferença, porque ambas estão conjugadas, porque é do MEC que saem todas as diretrizes de ensino básico, todas as regras e todas as fundamentações para todas as disciplinas, os recortes, por exemplo, de história, de geografia, de sociologia, das ciências humanas e das demais disciplinas. Se todas elas são determinadas nessa perspectiva, isso significa que essa perspectiva é a perspectiva mais eficiente julgada pelo MEC, mas socialmente é a mais ineficiente quando você se depara na prática com determinados alunos que já se formaram e que estão em processo de formação. Isso. Então o MEC, na verdade, também é um assalto à capacidade da imaginação, da fertilidade, da intelectualidade e da parte cognitiva do ser humano, ou seja, o MEC em sentido dos seus conteúdos. Isso, muito obrigado, Eduardo. Mais alguma coisa a falar? Não, por hora não. Certo. Então é isso. Não
vou querer estender muito, porque o assunto é muito extenso, mas teremos outras oportunidades para tratar desses pontos importantes, certo? Obrigado pela presença de todos. Obrigado. Eu só queria, para você aí, telespectador, chamar você para se inscrever. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe para o seu amigo. E obrigado por ter nos assistido, obrigado por ter ficado até aqui. Sem você, isso aqui não existiria e não teria como. Tudo isso aqui, todo esse esforço intelectual e material de Daniel e nosso, isso é por você. Tudo por você. Edinaldo, alguma palavra final? Minimamente eu só quero destacar uma questão da saliência do nome e do título do livro. Por exemplo, Olavo de Carvalho é o autor do livro, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. E o livro, salientando a palavra idiota, essa palavra idiota não é uma afronta a você, entendeu? Ela simplesmente quer dizer no grego, ídios, que quer dizer alguém que tem uma visão curta, uma visão muito perto. Digamos que você sofre talvez de uma miopia intelectual ou de uma dedicação aos estudos, ou seja, você tem uma incapacidade de conseguir ter um horizonte, de uma visão e enxergar no panorama alguns campos de conhecimento. Então, às vezes, a paixão que você tem, às vezes, por essa educação, a paixão que você tem pela política, às vezes, ela vem simplesmente, sabe do quê? Da ignorância. Quando você partir do pressuposto de aprender e de expandir os seus horizontes, você vai perceber que todo o seu culto, toda a sua paixão sobre política e quaisquer tipo de existência, de produção de conteúdo que venha do Estado para você, ele está baseado simplesmente na sua ignorância. A nossa ignorância, infelizmente, ela assalta a nossa intelectualidade, a nossa capacidade de poder inteligir as informações e poder fazer uma leitura e julgar com criteriosidade e, de certo modo, também mérito. Porque se essa educação que temos, ela é falha por si só, porque como se cumpre aquilo que diz um judeu, pelos frutos conhecerei, pela árvore conhecerei os frutos. Então, essa regra é uma regra básica, mínima, mas é uma regra assertiva para toda a vida, entendeu? Então, esse ponto fica acentuado em questão do livro. Nunca entenda o livro como uma ofensa, mas entenda simplesmente como uma provocação a você se incentivar em busca da leitura e do conhecimento. Isso mesmo. Muito obrigado, Edinaldo. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado. Daniel, pela oportunidade de estar nos presenteando com esse momento aqui de falar a verdade, né? É propício que está aqui ao meu lado, o filho do Daniel, também que está ali nos observando, e com o objetivo sempre de falar a verdade, chegaremos e podemos até mudar o nosso país, né? Sempre com um legado de falar a verdade e a realidade para o povo camaragibano. Só para, antes de encerrar, lembrar uma frase do Ludovic von Mises, do economista que tanta gente fala o nome dele. Ele diz: ideias destroem ditaduras, ou seja, o monopólio pode também ser destruído. Ou se não ser destruído completamente, no mínimo ele pode ser rachado. Isso é uma frase ditada pelo Ludovic von Mises. E eu convido o Eduardo a falar uma frase bem conhecida de Olavo de Carvalho. Certo. Câmera em mim agora, câmera em mim. Vamos lá, a frase mais conhecida dele: não parar, não precipitar e não retroceder. Então é isso, tchau e até a próxima!